Opa, fiel, pós-jogo de Mirassol 3, Corinthians 0, né? Derrota do Coringão aí, né? Mas antes de falar sobre esse fatídico jogo, quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, dê essa moral para o corintiano que ama o clube. Então, fiel, o Corinthians perdeu esse jogo pro Mirassol, né? Um jogo que teoricamente estava em nossas mãos, mas eu sempre digo, a soberba precede a queda, né? O corintiano que viu ter um pênalti, né, ali no primeiro tempo ainda, o Depay desperdiçou com uma cavadinha, isso daí não pode acontecer. Depay bem decidido pro Corinthians, a gente não pode dizer o contrário. Contra o Inter ele foi bem, o Corinthians ganhou. Contra é, o último jogo, acho que foi contra o Cali, né? Em casa, ele fez o gol. O Corinthians não conseguiu mais uma vez se manter na frente do placar. E hoje, né, teve a chance de abrir o placar no pênalti. Tipo assim, você bater um pênalti pra fora, beleza. O goleiro pegar, beleza. Mas agora você cavar e perder é complicado. Mas igual eu falei, queira ou não, ele vinha decidindo os últimos jogos. Mas hoje, realmente aí, não podia fazer o que fez. Só que o Corinthians ainda se redimiu, ainda teve a chance de sair o primeiro tempo ali do jeito que deveria sair. Foi com 1 a 0 com o Kaká, né? Um belo gol de cabeça do Kaká, cruzamento do próprio Depay, né? No escanteio, e o gol do Kaká. Mas o time do Corinthians é a pior defesa da Série A. Vocês têm noção que o Corinthians é a pior defesa da Série A? Tem que arrumar essa parte defensiva, velho. A gente vê um ataque que tem o Depay que não marca ninguém. A gente tem o Romero. O Romero não marca ninguém mais. Aí você muitas vezes sacrifica o esquema defensivo com dois jogadores que não marcam. E a parte defensiva está horrível no Corinthians já tem um tempo. E o time que toma gol, toda hora toma gol, é complicado. Né? A gente vê lá contra o cara em casa, ganha de 1 a 0, tomou gol. E além da parte defensiva, além da parte de ter alguns jogadores que não marcam, do qual citei aqui, tem a parte de apagão, velho. É um apagão, o Corinthians é um apagão. Eu quero peço desculpa pra vocês aqui que eu tô bem gripado, tá? Mesmo assim, eu vou gravar esse vídeo pra vocês. Né, a gente vê aquele apagão do jogo lá contra o Cali, 40 segundos do segundo tempo, toma o gol. E agora você vem pro segundo tempo totalmente desligado, você vem pro segundo tempo com a rotação bem abaixo do adversário, parecendo que o jogo tá ganho, aquela soberba, aquele salto alto, fisicamente parece que o time tá morto. Aí vai falar, ah, não, é maratona de jogos, mas todo time tá com maratona de jogos, não é só o Corinthians não. Então isso daí pra mim é balela e não justifica nada. Então, Sou Dorival, pare de ir nas entrevistas e falar que é sequência de jogo, falar que é maratona, não. Corrija, faz o seu papel aí, corrija essa parte defensiva. Seus jogadores acordem, pare com esse negócio de apagão, isso daí não pode acontecer. Não tem soberba. A soberba precede a queda. Enquanto o juiz não apitar lá o apito final do segundo tempo, o jogo não acabou. Então, esses jogadores do Corinthians têm muita soberba, os jogadores do Corinthians estão perdendo dividida, como o time do Corinthians nunca perdeu na vida. Eu nunca vi um time do Corinthians tão mole, tão pé mole como esse, né? Eu já vi aquele time horrível de 2021, horrível de 2020, aquele time bom com raça de 2022, já vi time horrível em 2023, mas sem raças, com pé mole, perdendo dividida igual esse, eu nunca vi não. Perde dividida pra qualquer time, velho. Parece que os caras não estão representando o Corinthians, parece que estão representando um time qualquer. Então tem que acordar. Aí toma o gol, né, no começo do segundo tempo. E a gente esperava uma reação, mas não veio. A gente vê, continuam jogadores perdendo dividida, jogadores sem intensidade, jogadores sem criatividade também. O Coronado pra mim fez uma partida boa e tal, mas a criatividade não passa só por ele. Aí você toma o segundo gol. Toma o segundo gol, aí fica aquele Deus nos acuda, aquela loucura. Aí todo mundo quer correr, aí todo mundo quer dar a vida, mas a soberba precede a queda. Teve a soberba lá no começo, no primeiro tempo, né, quando poderia ter conseguido um resultado melhor, mais tranquilo. Quando poderia ter ganhado divididas ali, mas não.
prefere o caldo entornar para depois começar a correr. Aí começa a correr desorganizado, aquela loucura, aquela afobação, e nada sai, nada flui, e toma o terceiro. A sorte é que foi anulado, né? Sorte que foi anulado, senão seria aí o placar mais vexatório ainda. O Corinthians perde a chance de ficar ali nas cabeças do Campeonato Brasileiro, isso é importante, para depois no final não ficar aqui Deus nos acuda. E o Huracan, se eu não me engano, ganhou na Sul-Americana ontem e complica praticamente totalmente a vida do Corinthians na Sul-Americana. Então, assim, sinceramente, a gente vê essa parte política do Corinthians aí, todo dia uma bomba diferente, agora é a base, não será a base. Eu que era totalmente contra o impeachment, hoje não sei se sou mais contra, porque o que eu tô vendo Augusto Melo fazer também é uma falta de gestão, uma falta de planejamento muito grande para esse ano, é uma falta de comunicação com a torcida, de clareza, de transparência, que ele tanto disse que o Corinthians ia ter e não teve, né, com ele até agora. A gente não sabe por que não saiu lá auditoria, não sabe por que não saiu ainda. Disse que ia sair desde o meio do ano passado até agora nada. A gente vê aí escândalo na base e não vem explicar. A gente tem muita pontinha sem nó que o Augusto Melo tá deixando de lado, fora as dívidas que aumentou de forma exponencial. Então, assim, o Corinthians passa por um momento bem complicado, tá, gente? Infelizmente, entra ano, sai ano, o Corinthians não tem perspectiva de um bom ano, de títulos, né? Mas sempre a mesma realidade, sempre dívidas, sempre crise política, sempre falta de planejamento, time mal montado, sempre troca de técnicos no meio do ano. Infelizmente, esse daí que o Corinthians está vivendo nos últimos tempos e é algo que entristece muito o torcedor, entristece muito a fiel torcida que faz seu papel, seja onde for, em casa, fora de casa, mas infelizmente, bicho, não adianta a gente ficar vivendo aí como um time que, torcida, isso, aquilo. O time grande vive de títulos e de grandes performances. Não você ficar perdendo pro Mirassol de 3x1, velho. Fora de casa, mas perdeu 3x1. Com todo respeito ao Mirassol, mas é o Corinthians, velho. Então, tem que mudar muita coisa no Corinthians, tanto internamente quanto em relação a jogadores, em relação à vontade, em relação à intensidade, em relação à parte tática, em relação à política, em relação à postura interna, à transparência com a torcida. Muita coisa tem que mudar no Corinthians, muita coisa. Mas entra ano, sai ano, promessas e mais promessas. O Augusto prometeu tudo, não entregou nada. E o Corinthians segue nessa situação em mais um ano que o Coringão, pelo jeito, espero queimar minha língua, mas pelo jeito vai ser mais um ano de sofrimento para o torcedor corintiano. Comente o que você achou, se inscreva no canal, dê essa moral aí e vai Corinthians.